Meus amigos, o Sekai Taikai está se aproximando na parte 2 da sexta temporada de Cobra Kai. Recentemente a gente teve aquela luta incrível, né, entre Rob e Miguel pela capitania do dojo Miyagi-Feng, para ver quem que vai liderar essa galera lá no Sekai Taikai. E tem teorias, eu já trouxe elas aqui no canal, é só vocês assistirem depois, de que talvez Miguel e Robin, eles lutem contra no Sekai Taikai. Pois é, explodir sua cabeça agora? Mas vocês já pararam para se perguntar qual foi a melhor luta entre Rob e Miguel ao longo de Cobra Kai e qual foi a pior? Eu não sei vocês, mas entre todos os embates que esses dois já tiveram ao longo da série, que cá entre nós eles são os grandes rivais adolescentes de Cobra Kai, na minha opinião, a disputa mais fraquinha foi aquela lá da quarta temporada, naquela luta da piscina. Quem lembra? Afinal, houve uma paz relativa entre Miguel e Rob na terceira temporada, já que o primeiro estava com sérios problemas médicos depois de ser empurrado da escada na segunda temporada. Porém, isso não quer dizer que eles gostavam um do outro. Então a tensão estava ainda crescendo, né? E a recuperação milagrosa do Miguel significava apenas que o Rob poderia voltar ao diálogo como fazia antes. E na quarta temporada, todos estavam saudáveis e os dois trocaram de namorada, colocando lenha na fogueira, né? Só que mesmo assim, os dois fizeram o possível para evitar um ao outro, né? Mas foram novamente puxados para o drama pela rivalidade de Sen e Tori, né, das namoradas. Pois na festa da quarta temporada de Cobra Kai, Tori, Rob e Miguel começaram a se estapear entre si e rolou a maior confusão, porque tudo começou com a Sen e a Tori, né, trocando farpas, e quando Miguel pulou para poder parar o ataque da Tori, Rob acreditou que ele estava atacando a menina. Ou seja, é uma repetição, só que ao contrário da situação da segunda temporada, né? Mas dessa vez, Rob e Tori se uniram para enfrentar Miguel e Sen. E teve até alguns movimentos interessantes de luta, né, os confrontos legais entre essas duplas de casais, digamos assim, mas no final das contas o Rob empurrou o Miguel e o Miguel caiu junto com a Sen e a Tori e foi o maior vexame, a maior vergonha. Mas eu acho que entre todos os embates físicos que a gente teve até agora nessa série entre Rob e Miguel, esse talvez tenha sido o mais fraquinho de todos, o que não quer dizer que foi ruim, porque foi muito bom. Ou seja, o Rob poderia tecnicamente ser considerado o vencedor dessa luta, né? Embora jogar Miguel em Tori e Sen tenha sido um golpe baixo, né? Só que o envolvimento repentino da piscina fez com que os outros do grupo pulassem juntos, encerrando a luta entre os casais, né? Pelo menos dessa vez ninguém fraturou a costela e foi parar no hospital, né? O vencedor foi o Rob. E é justamente isso que iremos ver no vídeo de hoje, tá? Todos os embates, todas as lutas que já vimos até agora em todas as temporadas de Cobra Kai entre Rob e Miguel, e a gente vai definir qual foi a pior, qual foi a melhor, quem foi o vencedor, e a gente vai projetar um pouquinho do que pode acontecer no Sekai Taikai, porque temos teorias. Hello my friends geek na voz, e continuando aqui o nosso ranking de lutas entre Miguel e Robin em Cobra Kai, eu coloquei a luta mais recente, a da sexta temporada, parte 1, que foi a disputa pela capitania do Sekai Taikai, e essa luta foi insana, e ela tá em quarto. Afinal, as coisas estavam bem pacíficas indo pra sexta temporada, né? Porque depois da briga maluca na quinta temporada, Miguel e Rob conseguiram não apenas tolerar um ao outro, mas desenvolver algum respeito. E ambos estavam ansiosos para receber sua irmãzinha compartilhada e prontos para ir pro Sekai Taikai para representar o Miyagi-Do. No entanto, ainda havia a questão de quem seria o capitão da categoria masculina. E foi finalmente determinado que Rob e Miguel se enfrentariam em uma luta do estilo torneio, e o primeiro que fizesse os 3 pontos seria o capitão. Só que aí é que tá, cara, tanto o Rob quanto o Miguel tinham motivos para querer vencer esta partida. Afinal, o Miguel ele estava na lista de espera, né, da faculdade de Stanford, e ele sabia que você ser capitão e participar, né, como capitão de um torneio mundial de karatê iria agregar muito no currículo dele para ser aceito naquela universidade que ele tanto queria, que era Stanford. Já no caso do Rob, a gente já sabe os motivos, né? Ele não aguenta mais ser vice. Assim, o Rob, cara, em todos os torneios que ele disputou até agora, ele foi segundo colocado em todos eles. Então ele finalmente quer vencer, ele quer um troféu. Afinal, Rob, né, como eu disse, ele tinha sido o vice-campeão em 2 torneios consecutivos e não estava disposto a ficar em segundo novamente, né? Então, com Rob e Miguel tendo 2 vitórias cada um, seria a partida de desempate. Só que a luta não foi pessoal dessa vez, mas os dois garotos ainda deram tudo de si, né? Então, no início, né, o Miguel conseguiu 2 pontos em um período de tempo curto e parecia que o Rob simplesmente não iria reagir. No entanto, né, sua determinação e aquela mistura perfeita de treinamento do Miyagi-Do e Cobra Kai entraram em ação e o Rob conseguiu 2 pontos empatados
empatando a partida. Então tudo se resumiu àquele último ponto, e o Rob conseguiu. Ele se tornou o capitão masculino do Miyagi-Do, e os velhos rivais estão entrando no Sekai Tekai como amigos. Ou seja, tanto o Miguel quanto o Rob são grandes lutadores, mas a partir da 6ª temporada de Cobra Kai, parte 1, o Rob, ele tem a vantagem, ele venceu. Entrando no nosso pódio em terceiro lugar, e a partir de agora as coisas começam a ficar deveras interessantes, porque só tem bica na cara, sangue saindo, cacete armado. Eu coloquei a luta, o plano sequência da 2ª temporada, a luta da escola. Meu amigo, foi insano essa parada aí. Afinal, Miguel, ele teve que aprender muitas lições difíceis após o torneio de All Valley da primeira temporada, né? E indo agora para a 2ª temporada, o Johnny decidiu que queria fazer as coisas de forma diferente no Cobra Kai. E o Miguel foi punido por seu mau espírito esportivo no torneio, né? E é claro que isso só abriu a porta para que o John Kreese liderasse um golpe contra o Johnny, né? Usurpando seu lugar como sensei no Cobra Kai. E para piorar as coisas, Rob e Sen começaram a namorar. E Miguel descobriu a verdade sobre o seu rival ser filho do Johnny, velho. Então, naturalmente, isso plantou sementes renovadas de ódio na cabeça do Miguelito e explodiu. Então a Tori atacou a Sen na escola e o Rob tentou impedir. Só que naturalmente o Miguel viu isso e pensou que o Rob estava lutando contra a Tori e começou o maior cacete armado, cara. Mano, até o Arraia se meteu no meio dessa confusão. Até o Dimitri e o Falcão lutaram, aí juntou tudo, né? Briga do ensino médio, briga na escola entre Miyagi-Do e Cobra Kai. E velho, foi um plano sequência maravilhoso. Eu sempre indico isso daqui que eu posso, mas vejam, cara, tem disponível no YouTube os bastidores de como que foi gravado essa cena específica, porque foi um plano sequência absurdo. Foi uma luta que não teve cortes na edição. Véi, genial isso daí. Vejam depois porque é maravilhoso, velho. E outra coisa assim maravilhosa também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que nós temos muitas lutas para comentar entre Rob e Miguel. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Tio Geek lá no Insta, @LucasMGeek, que eu vou te seguir de volta e a gente vai trocar uma ideia marota sobre Cobra Kai. Capite? Nice. Só que a luta entre Miguel e Rob ficou bem intensa, mas dessa vez o Miguel estava disposto a lutar de forma justa. No entanto, a raiva do Rob chegou ao auge, cara, levando a um ataque covarde que jogou Miguel por cima do corrimão da escada. E esse foi um momento importante no relacionamento da dupla, né? E uma indicação de que a rivalidade entre os dojos de Johnny e Daniel tinha ido longe demais. No final das contas, o Miguel ficou paralisado por um tempo, enquanto o Rob ficou completamente devastado por suas próprias ações, né? Cara, sendo bem sincero, nem sei te dizer quem foi o vencedor real dessa luta, né? Porque antes, obviamente, do Rob empurrar o Miguel lá embaixo, o Miguel ele tinha conseguido neutralizar o Rob, né? Ele tinha conseguido vencer e ele tava perto de dar o último golpe da misericórdia. Mas aí, exatamente, o Miguel, ele teve misericórdia com o Rob. Ele poupou o garoto. Mas se não fosse isso, talvez o Miguel teria vencido a luta. Mas aí o Rob, ele foi covarde e deu um golpe ilegal. Enfim, não sei. Pra mim é um empate. Mas o que é que vocês acham a respeito disso? Pra vocês, quem venceu essa luta na escola? É um ponto de polêmica, tá? Eu já comentei várias vezes sobre isso. Tem uma galera que diz que o Miguel venceu, mas na verdade foi o Rob porque ele deu o último ponto. Enfim, comenta embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Em segundo lugar, nossa medalha de prata, nós temos esta luta que pra mim é muito subestimada. Às vezes a galera até esquece, mas que é sensacional, que é a luta da 5ª temporada lá no apartamento do Johnny. Meu irmão, esse quebra-pau sem regras entre o Rob e Miguel era tudo que a gente queria. Ah, esquece esse negócio de tatame, de vestir kimono e defender um dojo. Não, a gente quer ver os dois saindo na mão, dobrando a esquina. Maravilhosa essa luta. Afinal, na 5ª temporada, o reinado do Terry Silver levou muitos dos rivais da série a trabalharem juntos para derrotar seu inimigo comum. E todos concordaram em se dar bem e até mesmo Tori e Sen deixaram a maioria de suas diferenças para trás. Então Miguel e Rob tentaram o melhor que puderam nisso, mas ainda havia muita tensão entre os dois. E a combinação de culpa pelas coisas que fizeram um ao outro e sua raiva em relação aos crimes dos outros significava que eles não conseguiam seguir em frente. Então Johnny decidiu dar a eles a chance de extravasar na base da porradaria sem regras. Então o Johnny fez os dois se enfrentarem em seu apartamento e foi uma luta sensacional, cara. Porradaria de verdade, sem mimimi. Porque dessa vez não havia regras e ninguém ficaria no caminho. E Miguel e Rob só aproveitariam a oportunidade, né? Só que a luta intensa os levou ao nível superior e uma enxurrada de socos e chutes brutais, cara. E ambos os garotos foram espancados e sangraram, mas a luta chegou ao auge quando Miguel teve a chance de chutar o Rob por cima do corrimão, assim como o Rob fez com ele na 2ª temporada. Só que com a dor e a culpa em sua mente naquele momento, até porque o
Miguel já passou por isso, ele não queria que, obviamente, seu coleguinha que estava ali no chão, sendo espancado, passasse pelo mesmo, ele decidiu mais uma vez poupar o Robbie. Só que dessa vez o Robbie não deu um golpe legal e empurrou o Miguel a escada abaixo. Dessa vez eles concordaram em conversar, ajustar as coisas, ver o que é que estava dando de errado nesses últimos anos, nessas últimas temporadas, e conseguiram entrar em um acordo. E aí teve a revelação do Johnny também, do irmãozinho, que ajudou bastante, né? Mas finalmente se ajeitaram, conversaram e deu tudo certo. E cara, a decisão do Miguel em mostrar misericórdia resolveu a sua vitória na primeira temporada de Cobra Kai, né? Enquanto a escolha do Robbie de se desculpar por seus erros reparou os danos da segunda temporada. Pra mim, também é um empate. E em primeiríssimo lugar, cara, não tem como. Assim, a gente pode falar aqui que essa luta da quinta temporada foi muito boa, porque realmente foi uma luta sem regras, isso é mais divertido. A gente pode falar que aquela luta na escola também foi brutal, foi importante, mas cara, o primeiro torneio de All Valley da primeira temporada, a final entre Robbie e Miguel, é a melhor luta entre os dois até hoje. E olha que a gente tá na sexta temporada e a melhor luta dos dois foi a da primeira temporada. Porque, cara, não só é uma homenagem à luta clássica entre Johnny e Daniel de 1984 do All Valley, como também representa muito pra série. Porque a essa altura as coisas já estavam bem tensas entre Miguel e Robbie antes do torneio All Valley da primeira temporada. Afinal, Miguel e Sen estavam namorando desde o começo da temporada, mas o Miguel ficou com ciúmes enquanto o Sen treinava com o Robbie. Isso levou a uma pequena briga entre os garotos, na qual Miguel deu um soco no Robbie durante uma festa. Então a Sen pulou e bloqueou o soco, mas ela também se machucou no meio do caminho. Então a Sen terminou com Miguel, levando o garoto a culpar o Robbie injustamente pelo fim do relacionamento, em vez de perceber que era ele que estava sendo babaca, né? O Miguel também tinha tomado uma nessa festa e só fez caca. E toda essa história resultou na primeira luta entre o Robbie e Miguel no torneio. Afinal, a dupla se enfrentou em seu primeiro torneio All Valley, né, com o Miguel no Cobra Kai e o Robbie no Miyagi-Do. E essa deveria ter sido uma grande luta, e de certa forma foi. Ambos os alunos fizeram alguns movimentos bem interessantes, mas a recusa de Miguel em lutar limpo tirou um pouco da diversão da luta, né? Afinal, Miguel deu golpes sujos no Robbie, atacando seu ombro machucado quando o garoto estava apenas tentando ajudá-lo a sair do chão. E foi justamente aí, meus amigos, que o Johnny ele começou a perceber que esse lema que ele havia implantado na cabeça daqueles adolescentes de sem misericórdia do Cobra Kai já não estava mais funcionando. Não era esse o caminho, não era essa a ideia que o Johnny queria passar para aqueles garotos. Ele percebeu que, opa, eu acho que eu fiz coisa errada, hein? E apesar da excelente exibição do Robbie das antigas lições do seu Miyagi, Miguel acabou vencendo a luta de All Valley e mais ou menos, né? Pois embora a rivalidade entre os dois já tivesse começado muito antes deles irem pro tatame, mas a maneira como o Miguel venceu adicionou um tipo diferente de tempero ao relacionamento já turbulento entre os dois. Só que, cara, a vitória do Miguel na primeira temporada é sempre manchada pelo fato de que ele não lutou de forma justa, levando à questão de que se ele realmente poderia ter derrotado o Robbie se não tivesse recorrido ao jogo sujo. Eu acho muito difícil a gente discutir isso, tá? Porque, cara, se o Miguel ele não tivesse jogado sujo contra o Robbie, eu ainda acho que ele teria chances de ganhar. Porque o Miguel ele já vinha treinando o karatê há mais tempo do que o Robbie, né? O Robbie entrou depois do Miguel, mas aí eu não sei, cara. O Miguel ele tava realmente muito bom, ele aprendeu muito rápido, assim como o Robbie, só que ele tinha mais tempo de treinamento do que o Robbie. Então talvez, mesmo jogando limpo, o Miguel teria vencido aquela luta, mas a gente não tem como saber, né? Não sou mãe de nada, não tenho aqui uma bola de cristal, mas seria uma luta bem interessante se ela fosse justa. Mas o que vocês acham a respeito disso? Se fosse uma luta justa na primeira temporada, quem iria vencer? Miguel ou Robbie? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!